Então, hoje vamos falar um pouquinho, já que a gente está nessa onda aí do amor próprio, falar um pouquinho da dimensão do corpo físico, como que a gente tem se alimentado dentro dos hábitos alimentares e o que que a gente pode estar cuidando também dentro dessa questão da alimentação, né, desse cuidado com o corpo físico. Então, a primeira reflexão, né, é se a gente tem consumido alimentos balanceados e se a gente suplementa. Eu tenho observado em várias pessoas, enfim, que atendo, né, que há um crescente, né, de pessoas que suplementam, até pelo entendimento de que o nosso solo ele é pobre em alguns minerais, em algumas substâncias, justamente por um solo que teve muito monocultura e também pelos agrotóxicos, né? Então, por mais que a gente cuide da alimentação, que coma bastante comida de verdade, bastante verduras, frutas, né? Mesmo assim, a gente precisa suplementar. Claro que cada caso vai ser avaliado daí pelo profissional, né, experiente nessa área, seja nutricionista, seja, enfim, o profissional que vai poder avaliar melhor através de exame de sangue também e tudo mais, mas é bem impactante, assim, eu lembro de 3 pessoas, no mínimo, que eu questionei quando trouxeram algumas questões mais emocionais, né? E eu sempre procuro cuidar e olhar de todas as dimensões do ser, então, tanto do físico, do mental, do emocional e do espiritual, e eles estão todos interligados. E essas 3 pessoas que eu me recordo agora, assim, do nome, enfim, elas estavam com sintomas de depressão, de cansaço extremo, e eu questionei sobre a questão da vitamina D, se já, há quanto tempo, né, não faziam exames. E eu digo essas 3 porque essas 3 me retornaram dizendo que estavam com a vitamina D muito, muito, muito baixa, fizeram um exame, reporam, e depois, passado alguns meses, me trouxeram assim um relato bem impactante, o quanto melhorou a qualidade de vida delas. Então, são pequenos detalhes que, se a gente às vezes não está atento, né, olha só uma dimensão do nosso ser, como isso pode estar interferindo nesse todo também. Assim como o cloreto de magnésio, que é uma substância super importante, né, para todas as reações químicas, físicas do nosso corpo e que é super pobre no nosso solo. Então, numa determinada idade, é super recomendável. Então, esses cuidados e às vezes esses toques são importantes, né? E que às vezes a gente, enfim, não se dá por conta no dia a dia. Em relação a outros elementos também, né? Voltando ainda para a questão da cozinha, né? Dos alimentos, o quanto a gente tem que ter cuidado, né? Com o uso de plástico, tanto aquecido quanto também resfriado, porque ele solta uma substância química que é o bisfenol, que também é super tóxico. Então, trazendo um pouquinho desse autocuidado, né, do nosso corpo, nesse viés da alimentação, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Há muitos e muitos anos eu não tenho micro-ondas. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu ainda dava aula de biologia, alguns estudantes diziam: ai, prof, como, né? Tu não tem micro-ondas, como é que tu cozinha? E o micro-ondas, ele é um elemento super tóxico, assim, porque ele traz uma poluição eletromagnética, né? Ele muda, altera a estrutura dos alimentos, então ele é radioativo, e hoje tem estudos mostrando, né, o quanto ele não faz bem para a saúde. Então, por que ter, né? No momento que tu tem, fica mais difícil de tu não utilizar aquilo que está ali, né? Então, são esses detalhes. Assim como também como que a gente cozinha, né? A gente sabe que as panelas de alumínio, elas são super intoxicantes, né? Então, a gente poder também ter esse cuidado de fazer o uso, né, de panelas ou de aço inox, ou de vidro, ou de porcelana, ou também de cerâmica, é uma outra opção, também vai evitar com que a gente se contamine por excesso de alumínio e outras substâncias.
Então, são coisas só para a gente pensar um pouquinho, assim, como tudo isso vai interferir no nosso corpo físico, assim como a água, né? Nós somos 78 por aí por cento de água aproximadamente, dependendo da idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a nossa água ela é toda tratada, né? Então ela tem um excesso de flúor, excesso de outras substâncias. Então, quanto mais alcalina também for a água que a gente bebe, melhor. O filtro de barro, que é um filtro super barato, ele já ajuda muito nessa filtragem, né, de substâncias e também essa evaporação desse excesso de flúor que também não faz bem para o nosso organismo. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença. Então, hoje eu vou encerrar por aqui e, e amanhã eu trago um pouquinho mais de um outro aspecto em relação ao nosso corpo físico também. Um grande abraço.